Bom dia para todos. Tivemos uma falha inicialmente, né? Uma falha técnica. Eu disse, se passar de 12 horas não é culpa minha. Vocês sabem que eu gosto de falar um pouquinho, né? Tirar aqui. Então, gostaria de iniciar primeiramente com uma oração, certo? Que vocês possam fazer essa oração também, junto comigo, em silêncio. Senhor Deus, grato, Senhor, somos por estarmos aqui, Senhor, para dignificar o Teu nome, para Te glorificar, Senhor, por Tu és o Deus de toda honra e de toda glória. Eu vim aqui, Senhor, para oferecer o culto sincero ao Senhor, que eu possa sair daqui, Senhor, edificado com a Tua palavra, não ser mero ouvinte, mas praticante e operosos da Tua palavra, Senhor. Que eu possa sair daqui diferente de como entrei, sair daqui melhor, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pois hoje é o dia do Senhor, dia para dedicarmos as nossas vidas a Ti, Senhor. E que esse seja o nosso intento durante todo o nosso dia. Que o nosso culto ao Senhor possa ser externado também lá fora, Senhor. Meu Pai, perdoe os nossos pecados, livre-nos dos inimigos. Fale conosco hoje, que a Tua mensagem, Senhor, seja para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Então, estamos estudando uma série são as promessas de Deus. E antes disso, eu queria fazer algumas perguntas para reflexão, principalmente para aqueles que são mais idosos. Vocês acham que os dias de hoje é muito diferente do que 50 anos atrás, 40 ou 30 anos atrás? Acha, Toninha, que é diferente? É diferente, né? Muita coisa mudou, né? Os conceitos no mundo, a cosmovisão, muitas pessoas mudaram suas opiniões, suas ideias, seus comportamentos, né? Agora fazer uma outra pergunta. Há alguém aqui que nunca mudou de opinião, nunca mudou de postura, nunca mudou de comportamento? Existe alguém aqui? Não, né? Em determinadas situações nós já mudamos de opiniões, nós mudamos de comportamentos, nós mudamos também de postura. Mas por que somos frequentemente confrontados com as incertezas e com a dúvida? Já se perguntaram? Vocês sabem dizer qual a razão de sermos seres tão mutáveis, que mudamos constantemente o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa ideia, nossas opiniões, nossos conceitos? A principal razão de estarmos constantemente mudando é porque somos pecadores. O pecado faz com que nós mudemos constantemente, seja as nossas opiniões, as nossas ideias, a nossa postura, o nosso comportamento. O pecado é a principal razão. Mas se o pecado é a principal razão de estarmos constantemente mudando de opiniões, comportamento, ideias, então quer dizer que quem não tem pecado, ele não é mutável. Alguém que é plenamente perfeito é uma pessoa imutável. Se nós mudamos porque somos pecadores, então aquele que é plenamente perfeito, ele não muda. E só uma pessoa, só um ser que é plenamente perfeito que não muda, que é Deus. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos hoje. Queria que abrissem aí em Malaquias 3:6. Nós vamos tratar hoje sobre a imutabilidade de Deus, um de seus atributos.
diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, Ele é plenamente perfeito, Ele não muda. Nós, por sermos pecadores, nós estamos em constantes mutações, nós mudamos diariamente. E não somente isso, o pecado só não faz com que nós mudemos de opiniões, de conceitos, de comportamento, mas ele também inclina o nosso coração para fazer aquilo que é mal perante os olhos de Deus. Somente Deus é imutável. A imutabilidade de Deus é a perfeição pelo qual não há mudança em seu ser, em seus planos e propósitos, em seu discurso e em suas promessas. E é sobre esses 4 pontos que eu gostaria de tratar um pouco com os irmãos aqui, né? O primeiro ponto é que o ser de Deus não muda. Podemos ver isso em Êxodo 3,14. Cada ponto eu vou ler 1 ou 2 textos e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses tópicos. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Vejam também Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí eu vou fazer uma outra pergunta também. Alguém aqui já mudou alguma vez de postura ou de comportamento por achar que tinha adotado uma postura anterior que não era tão agradável assim? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já teve que mudar alguma vez a sua postura, o seu comportamento. Vocês conhecem também pessoas que agiram dessa forma? Também, né? Mas aqui nós aprendemos que Deus, Ele é quem Ele é. Ele diz: eu sou o que sou. Deus não pode nem progredir e nem regredir o seu comportamento, o seu ser. Deus, Ele não pode mudar para melhor, porque se Deus, Ele puder mudar para melhor, isso implica dizer que Deus não era perfeitamente bom. E se Deus mudar para pior, isso quer dizer que Ele pode deixar de ser perfeitamente bom. Tendo uma alteração, seja tanto para bom ou para melhor, implicaria que Deus não seria mais um ser plenamente perfeito. Isso não acontece conosco porque somos pecadores, e nós podemos tomar uma postura ou uma atitude que pode ser melhor ou pior, mas Deus não. Deus, Ele é imutável no seu ser. Deus, Ele é perfeitamente bom. Podem assim dizer que Deus, Ele não pode e nunca mudou para melhor ou para pior. Dizer que Deus é um ser imutável significa dizer que todos os seus atributos também são imutáveis. Quando eu digo que Deus, Ele é misericordioso, eu também estou querendo dizer que Deus sempre foi e sempre será
misericordioso. Quando eu digo que Deus, Ele é justo, eu quero dizer que Deus sempre foi e sempre será justo. Quando eu digo que Deus, Ele é amoroso, eu quero dizer que Deus sempre foi e sempre será amoroso. Seus atributos fazem parte do seu ser. Seus atributos, eles também são imutáveis. Eles não mudam. E é por isso que nós podemos confiar em Deus. Quem confia em alguém que vive mudando constantemente seu comportamento, sua postura? Vocês, Toinha, confiaria, Toinha, em Coca, em alguém que muda constantemente seu comportamento, sua postura? Dificilmente a gente confiaria. Mas podemos confiar plenamente em Deus, porque a gente sabe que Ele não muda. O seu ser é imutável, seu comportamento é imutável, seus atributos são imutáveis, sua postura é imutável. Deus, Ele é o mesmo antes e depois. Ele não está dentro do tempo, o tempo que está contido em Deus. Deus, Ele transcende todas as coisas. Deus, Ele é além do tempo. Deus, Ele é eterno. Assim como seus atributos são eternos, também são imutáveis. E se assim não fosse, evidenciaria que Ele também não seria um ser perfeito. Se Deus, Ele mudasse seus atributos, isso também implicaria que Ele não seria perfeito e não seria também alguém de confiança. Mas também aprendemos que Deus, Ele é fiel. Não é porque Ele é fiel a nós, mas é porque Ele é, antes de tudo, fiel à sua palavra. Ele cumpre o que diz, por causa do seu ser, que é perfeito e que também é imutável. E Deus também não pode mudar, e não muda, porque Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de nós que precisamos de Deus. Ele é autossuficiente, por isso não há razão nenhuma para Deus mudar. Só dizer que Deus, Ele é autossuficiente já diz tudo com relação à imutabilidade do ser de Deus. Agora eu quero abordar com os irmãos o segundo ponto. Nós vimos que o ser de Deus não muda, mas também não é somente o ser de Deus que não muda. Os planos de Deus também não mudam. Vejam comigo Salmo 33, 11. Olha só, o conselho do Senhor dura quanto tempo? Para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Vejam também Jó 23, 13 e 14. Vocês podem ir anotando também esses textos e fazer um estudo mais minucioso em casa, não é? Estou lendo aqui apenas para corroborar com aquilo que nós estamos estudando hoje. Jó 23, 13 e 14. Mas se ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó ainda 42, 2. Diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí eu aproveito uma pergunta: quantos planos que muitos de nós fizemos no ano passado foram frustrados esse ano? Quem poderia prever uma pandemia no ano de 2020 que traria o caos, seja social, seja na área da saúde pública, econômica?
quem tem a capacidade de prever o que pode ocorrer no próximo ano. O que a gente faz é planejar para o próximo ano, mas sem a garantia de que eles serão concretizados. Nós não sabemos o que pode ocorrer conosco quando sairmos daqui. As incertezas da vida fazem com que a gente não possa dar a garantia de que aquilo que a gente planeja vai realmente se concretizar. Muitos planos foram de água abaixo. Muitos tiveram que remodelar, né? Muitos tiveram que fazer um replanejamento, porque esse ano, infelizmente, fizeram com que muitas pessoas que planejavam, de repente, serem promovidos, acabaram perdendo emprego. Muitos que pensaram em abrir lojas, tiveram que fechar lojas. Muitos que pensaram em fazer algum concurso ou fazer viagens, tiveram que cancelar suas viagens. De participar de congressos, simpósios, palestras, tiveram que cancelar ou fazerem adiamentos. Por quê? Porque o tempo não está no nosso controle, nada está no nosso controle, mas aprendemos que nada foge do controle de Deus. O tempo está nas mãos de Deus, e Deus o controla da forma como o apraz. Deus, primeiramente, Ele é onisciente, Ele tem a capacidade de saber todas as coisas, coisa que nós não temos. Nós não sabemos de todas as coisas, e isso nos torna vulneráveis com relação ao que há de vir. E a outra coisa é que Deus, Ele é presciente, Ele sabe o que irá ocorrer no futuro. Não porque simplesmente Ele tem a capacidade de enxergar, mas porque também o futuro está nas mãos de Deus. Deus, Ele controlou o passado, controla o presente e também o futuro. Deus, Ele planeja todas as coisas. Um dos planos dele foi o plano da salvação. E quando foi que ocorreu o plano da salvação? Antes da fundação do mundo. Não foi depois que Adão pecou. Não foi depois que ele pensou, Adão pecou, então temos que pensar em alguma coisa. Não. Deus, Ele não está à mercê do tempo. O tempo é que está nas mãos de Deus. Não é Deus que está contido no tempo, é o tempo que está contido em Deus. J. Packer diz que o que Deus executa no tempo, Ele já planejara desde a eternidade. E tudo o que planejou na eternidade, realiza no tempo. E tem que aprender que os planos ou propósitos de Deus são resultados da sua vontade soberana. É a vontade de Deus sendo estabelecida durante todo o tempo, da forma como Ele quer. Estávamos inclusive conversando hoje e disse algo bastante interessante, que Deus, Ele não permite nada. O que acontece, Deus quer que aconteça. Porque a partir do momento que a gente diz que Deus permitiu, a gente está dizendo que Deus é passivo às coisas. E Deus, Ele sempre foi um agente ativo. Ele sempre, tudo que aconteceu são resultados da vontade soberana dEle. E possa ser que a gente não entenda, como muitas vezes nós não entendemos, porque não somos oniscientes, não temos a capacidade de entender todas as coisas, mas sabemos que é bom, porque nós confiamos em Deus, que é imutável. Sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então o que a gente faz? Nós apenas confiamos em Deus, porque sabemos que, embora não entendamos por que Ele resolveu fazer aquilo, sabemos que é bom. Muitas vezes ficamos entristecidos, porque nós pedimos alguma coisa a Deus, e Deus não responde da forma como nós queremos. Mas isso faz parte do pecado que habita em nós, porque a gente, muitas vezes, é egoístas, porque achamos que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, e por muitas vezes, nós não devotamos toda a nossa vida a Deus.
Nós não ofertamos toda a nossa vida a Deus. Muitas vezes nós não somos totalmente dependentes de Deus. Sempre às vezes buscamos Deus quando é o último recurso. É como se dissesse: não, eu não vou preocupar Deus, eu acho que isso eu consigo dar conta. Não, a partir do momento que há regeneração do homem, toda a sua vida é ofertada por completo a Deus. Nada mais é seu, tudo é dele, tudo para a glória dele. Você não é mais de você mesmo, você agora é propriedade exclusiva de Deus. Deus, Ele é o seu Senhor, você é escravo da vontade soberana de Deus. Deus, Ele lhe comprou por um alto preço. Você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo da graça de Deus. Deus, Ele é o Senhor da sua vida, e você deve dedicar toda a sua vida a Ele, confiar nele, porque Ele sim tem os melhores planos para a sua vida, mesmo que isso de certa forma você não entenda. Eu trouxe um estudo aqui de Tiago 4, do 13 ao 17, onde que os mercadores, eles faziam planos com relação ao futuro, que iriam viajar, iriam fazer negócios e iriam prosperar. Tiago chegou e disse: vocês não sabem nem o que vai acontecer com amanhã com vocês, nem se vocês vão estar vivos. Isso também é a nossa realidade hoje. Nós não sabemos nem se iremos estar vivos. Por isso, o mais correto é: se Deus quiser, iremos realizar isso. É confiar que os nossos planos foram entregues nas mãos de Deus, e que se Ele quiser, se for segundo a sua vontade soberana, Ele será concretizado. Se não, é simplesmente nos render à vontade soberana de Deus. É isso que nós devemos fazer, render à vontade soberana de Deus e nada mais. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Ele criou todas as coisas segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. Nada foi criado por acaso. Afinal, a primeira pergunta do catecismo é sobre qual é o principal objetivo do homem. Qual é? Fomos criados com um fim específico, não fomos criados por acaso. Deus, Ele é um ser incriado. Deus não foi criado, não houve uma causa. Deus, Ele é eterno, transcende o tempo, mas nós fomos criados. Afinal, quando a gente vai criar alguma coisa, ou quando alguém cria alguma coisa, cria para um fim específico. Ninguém cria apenas por criar. Nós criamos por algum propósito, algum fim, né? Quando Deus nos criou, Ele também nos criou para algum propósito específico. Ele primeiramente nos criou para Ele, para glorificar a Ele e gozá-lo eternamente, dar prazer eternamente a Ele. Esse foi o fim específico de Deus, assim como também de todas as criaturas. Então, quando Ele cria algo, quando Ele criou algo, Ele criou com algum propósito, e esse propósito não muda. Os planos para esta criação não mudam, porque quem designou os propósitos e os planos para aquela criação foi um Deus que é imutável, um Deus que não muda. Portanto, seus planos, eles são imutáveis e permanentes. O terceiro ponto, nós vimos que o ser de Deus não muda, os planos de Deus não mudam, e agora o terceiro é que o discurso de Deus não muda. Vejam comigo, Isaías 40, versículo 8. Isso é 48, que a gente vai para o capítulo 8, né? 48, não. Isaías 40,
versículo 8. Olha só: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vejam também Mateus 24, não, primeiro Jeremias 1,12, está mais próximo, né? Jeremias 1,12. A gente pode ler o 11 e o 12 para poder entender melhor o porquê dessa passagem. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E por último, Mateus 24, 30. Eu estou encontrando e lendo muito rápido. Está no tempo tranquilo, está conseguindo achar tempo? Não escutei, mas entendi. 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Acho que... Bom, eu acho que talvez eu tenha anotado o versículo errado aqui, mas enfim. Depois eu vou ver se eu consigo me lembrar. Enfim, a gente percebe que a palavra de Deus também ela é imutável. Agora eu faço uma pergunta bem interessante, já sei até a resposta de vocês. Alguém aqui conhece alguma pessoa que vive mudando seu discurso? Tá, eu sei. Vocês pensaram talvez a mesma coisa que eu, político, né? Mas eu quero dizer a vocês que não somente os políticos, nós também temos constantemente mudado nosso discurso. E a principal razão disso é porque também somos pecadores, assim como os políticos também são. Entretanto, o discurso de Deus, ele é o mesmo, não muda. Está escrito aonde? Na sua palavra, a Bíblia. Há quem diga que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem já escutou isso? Né? Saiu aí recentemente uma pessoa dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Outros já postaram até, né, a parte da Bíblia aqui, ó, Almeida, revista e atualizada, né? Está dizendo aqui, ó, atualizada. Mas enfim, tem uma coisa muito grave chamada, não sei se vocês já ouviram, teologia do processo. Quem já ouviu falar nessa teologia? Teologia do processo. Primeira coisa que eu vou dizer, isso é heresia. Dizendo que Deus muda e que é afetado por aquilo que acontece no mundo. O mundo vai sendo modificado, muda seus conceitos, o mundo começa a fazer com que as pessoas mudem suas opiniões, suas ideias, seu comportamento, e Deus ele vai se adequando às mudanças. Ou seja, Deus é um Deus que muda, Ele não tem a capacidade de prever o futuro. Por isso que Deus ele precisa ficar se ajustando às mudanças do mundo. Isso é a teologia do processo, é heresia. Existe outra teologia chamada teologia relacional, que Deus ele vai se relacionando com o homem conforme ele vai mudando. Então Deus se relaciona de uma forma, depois Deus se relaciona de outra forma, depois Deus se relaciona de outra forma. Por quê? Porque Ele não tem a capacidade de prever o futuro, de saber o que vai acontecer no futuro, e por isso Ele precisa ajustar sua conduta conforme as pessoas vão mudando seus conceitos, sua postura, seu comportamento, suas atitudes, e Deus precisa se adequar a esse processo de mudança. E a gente percebe que isso não é verdade, primeiramente porque Deus é um ser que não muda, é imutável. Vimos que Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas, e Ele é um Deus presciente, Ele sabe o que vai acontecer, e Deus é um Deus plenamente perfeito.
Se Deus ele tivesse que se readequar, se ajustar às mudanças da sociedade de uma forma geral, ele deixaria de ser Deus, ele não seria mais Deus, ele não seria mais plenamente bom, porque se ele mudou a sua atitude, possa ser porque a sua atitude anteriormente não era adequada, não era perfeitamente boa, não era plenamente perfeita, não é? E a gente sabe que a Bíblia é o livro mais atual, é o livro que serve para qualquer geração que seja, serviu para gerações anteriores, para a geração atual e para gerações posteriores. A Bíblia é incrível. Vocês terem ideia, a Bíblia ela foi escrita num interstício de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, em lugares distantes, em lugares distintos. Mas vocês conseguem perceber que ela é harmônica, que há uma sincronia, que há uma lógica na Bíblia. Nós não vimos contradições nela. Possa ser que não tenhamos muitas vezes a capacidade de entender determinados textos e caiamos em algumas heresias, mas caiamos porque somos seduzidos por muitas falsas doutrinas, devido ao nosso pecado, que faz com que a gente não tenha um discernimento adequado para compreender a verdade, e porque muitas vezes Deus ele cerra os olhos daquele que ele não quer trazer a verdade para eles. Deus ele é soberano. Muitas pessoas não entendem determinados textos e vão continuar não entendendo, simplesmente porque aprove Deus não fazê-los com que ele entendam. Ele dá a sua verdade, ele abre a sua verdade, ele se revela a sua verdade àqueles que ele quer, e aqueles que ele não quer, ele cerra os seus olhos. É a vontade de Deus e precisa ser aceita por nós. Precisamos nos render à vontade de Deus, é ela que deve ser prevalecida nas nossas vidas. A sua palavra não muda, não mudou, não muda e nunca mudará, sempre será a mesma. Muita gente acha que não, essa palavra se aplica àquele tempo. Você vê como a Bíblia é incrível, porque a gente consegue perceber na Bíblia a dupla aplicabilidade, às vezes até 3 aplicações no único texto, porque há uma aplicação direta para aquela época e uma aplicação futura. Deus ele reservou um povo para ser propriedade exclusiva dele, e ele revelou a sua verdade a esse povo, uma verdade que não muda, uma verdade imutável. A sua palavra, a Bíblia, sempre foi a mesma e continuará sendo a mesma. Nós podemos mudar o nosso discurso, nós podemos mudar as nossas palavras, mas Deus não muda. Muitas vezes a gente quer uma revelação nova de Deus. Meu irmão, a lei perfeita, a lei completa está aqui. Lá em Tiago, diz que aqui está a lei completa. Você não precisa de mais nada de novo. Tudo que você precisa está aqui. Você quer que Deus fale com você? Abra e leia a Bíblia. Às vezes a gente quer algo novo, né? Algo assim espetacular. Meu Deus, você tem nas suas mãos algo de mais espetacular na sua vida. A capacidade, a oportunidade de você conhecer um Deus maravilhoso que lhe resgatou. Que lhe resgatou das trevas para o mundo de luz, revelou a verdade. Todo o conhecimento que você precisa para a sua vida está aqui, mas quanto de nós negligenciamos isso? Nós preferimos, às vezes, conselhos de amigos, às vezes preferimos conselhos de psicólogos, conselhos que muitas vezes nós não satisfaz
a gente. Sabe por quê? Porque a única coisa que pode satisfazer a nossa alma, a nossa vida, é Deus, nada mais. Deus é quem pode nos satisfazer plenamente. No máximo que as coisas lá fora poderão fazer é lhe trazer um prazer momentâneo e temporário, só isso. Ele é capaz de dar prazer à sua carne, mas não à sua alma. A sua alma continuará sedenta, continuará vazia, se lá não habitar o Deus. Deus, Ele habita o nosso ser e faz com que a nossa vida seja moldada segundo a sua vontade, a Bíblia. Aí sim, a gente vai revestindo a nossa mente segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do mundo. Que isso é extremamente perigoso. E eu já também trouxe uma mensagem falando sobre isso, lá em Romanos 12, 1 e 2, mais especificamente o versículo 2, né? E a gente sabe que moldar, né, se conformar às coisas do mundo, é como se você pegasse uma forma e colocasse lá algo dentro, preenchesse completamente aquela forma, depois a gente retira aquela forma, e aquela coisa passa a ter a mesma forma daquela forma, de tal qual que a gente jogar a forma fora, a gente apresentar aquilo que a gente colocou na forma. Exemplo, que eu costumo dizer, já que eu tenho criança, imagine você pegar uma forma de estrela e colocar uma massinha de estrela, preencher, depois você tira a forma e joga fora. Aí se você mostrar para a criança o que é isso, ele vai dizer, é uma estrela. Mas ele não tinha aquele desenho, aquela forma. Como foi que ela conseguiu? Porque ela foi moldada, foi conformada àquela forma. Mesma coisa, a partir do momento que a gente negligencia a palavra de Deus, e a gente vai se conformando às coisas deste mundo, a gente vai se parecendo cada vez mais com este mundo. A gente vai trazendo para nós mesmos conceitos do mundo, de tal forma que muitas vezes a gente deixa de se parecer com Cristo para se parecer com o mundo, onde muitas vezes as pessoas olham para aquela pessoa e diz, aquela pessoa é crente? Tem certeza? Diz, aquela pessoa é crente. Poxa, pois eu tenho uma visão diferente, né, dos crentes, dos evangélicos. Está vendo? A gente está sendo muito persuadido pelas coisas do mundo. A gente está deixando que as coisas do mundo comecem a infiltrar no nosso coração, na nossa mente, e a gente muitas vezes vai cauterizando aquilo. A nossa mente começa a ficar muito engessada com as coisas do mundo, e a gente deixa de aplicar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, que está contido na sua palavra, a Bíblia. E o perigo é que quando a gente faz isso, a gente começa a trazer esses conceitos também para a igreja, porque a gente começa a contaminar as outras pessoas, e a gente percebe como as igrejas estão sendo mais, infelizmente, né, mais liberais. A libertinagem está correndo também agora em algumas igrejas. Muitas igrejas tradicionais, elas estão deixando de ser tradicionais, porque em vez da igreja estar impactando o mundo está impactando a igreja está sendo impactada pelo mundo, porque ela está absorvendo as coisas do mundo. Por quê? Porque o mundo está mudando, então a igreja também tem que mudar, e ela tem que se adequar a esse processo de mudança do mundo. E o discurso anterior da igreja não passa a ser mais o mesmo. Por quê? Porque hoje as igrejas estão mais para agradar os membros do que agradar a Deus. Meus irmãos, a mensagem, a Bíblia, ela precisa confrontar a nossa vida todos os dias. O homem, pense num ser acomodado, é o homem. Se a mensagem não incomodar a nossa vida, não confrontar a nossa vida, a gente vai achar que está tudo bem.
E a gente vai continuar fazendo todas as coisas numa normalidade, numa naturalidade. Por quê? Porque achamos que está tudo bem, mas não está. A gente precisa todos os dias retornar ao nosso lugar e entender a nossa situação de miserabilidade, de que somos miseráveis e precisamos da misericórdia e da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos conhecer esse Deus maravilhoso, e esse Deus só é possível ser conhecido de uma forma especial, porque Ele pode ser conhecido também através da sua criação, mas de uma forma especial na sua Bíblia. Quantos já leram a Bíblia hoje? Não vale agora não, viu? Depois que entrou aqui na igreja, né? Olha, os puritanos, eles liam a Bíblia todos os dias. Eles achavam que se passasse um dia sem ler a Bíblia, eles achavam que tinham pecado naquele dia, e é verdade. Eles se preparavam para a ceia, tomar a ceia. Eles se preparavam uma semana. Às vezes aqui a gente se prepara na noite que a gente vem para cear. Meus irmãos, vocês têm que entender que o conhecimento espiritual e a vida piedosa andam juntos. Não existe a gente conhecer a Deus e não praticar. E é isso, o discurso de Deus não muda, mas Ele também quer que o que Ele fala para nós também seja aplicado nas nossas vidas. Como eu falei na oração, e como Tiago diz, não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes operosos da palavra de Deus. Essa palavra, ela tem que nos induzir a praticar aquilo que é bom. E vejam só, a gente viu que os planos de Deus são imutáveis, são excelentes, são perfeitos, são bons. Os planos de Deus para as nossas vidas estão contidos aqui. O problema é que muitas vezes, sabe o que acontece? Nós criamos os nossos filhos para o mundo e não para Deus. Vocês percebem como nós evitamos esforços para que o nosso filho tenha uma excelente carreira profissional, ou excelente carreira acadêmica, que seja alguém que seja próspero, alguém que seja reconhecido. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes educamos os nossos filhos para serem aquilo que nós queremos que eles sejam. E aí os filhos crescem, se tornam adolescentes e querem ser o quê? Aquilo que eles querem ser. Mas não param para pensar: quem Deus quer que eu seja? Essa tem que ser a pergunta que deve nortear as nossas vidas. E a partir daí a gente vai saber: eu quero ser aquilo que Deus quer quem eu seja. Eu não quero ser mais quem eu quero ser. Eu não quero ser quem meu pai quer ser. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Porque os melhores planos são os de Deus. Não é o do meu pai, não é o da minha mãe, não é o meu. Lógico, eu não estou aqui me referindo quando os planos dos pais estão em consonância com os planos de Deus. Mas eu estou falando quando os planos são apenas propriedade dos pais, a intenção única e exclusiva dos pais, né? A gente precisa parar, sentar e refletir. Às vezes nós somos ativistas demais, procuramos cada vez mais atividades. Vocês percebem como os pais às vezes deixam os seus filhos exacerbados de tarefas, né? Eu boto meu filho na natação, boto meu filho para lutar judô, boto meu filho para isso. E às vezes não tem um tempo para dedicar a Deus. Sabe por quê? Porque estamos preocupados demais em criar os nossos filhos para o mundo, enquanto nós entendemos que Deus, Ele nos deu os filhos para nós criarmos para Ele, para Deus, não para nós mesmos. Vocês percebem como
Muitas vezes nós estamos sendo falhos quando desempenhamos os nossos papéis. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando de escutar a Deus para escutar o mundo, a nós mesmos, o que o mundo está querendo dizer. E esse é o perigo. Vocês percebem que isso é o perigo? Quando a gente deixa de escutar Deus para escutar o mundo, a gente acaba sendo influenciado pelo mundo e, pior também, influenciando os outros, influenciando os nossos filhos, influenciando os nossos amigos, influenciando os nossos vizinhos, nossos colegas. Deus, Ele não nos tirou do mundo, porque Ele nos deixou lá para sermos sal e luz, para nós impactarmos o mundo, para que o mundo enxergue Cristo em nossas vidas, para eles percebam que Deus, Ele realizou um milagre em nossas vidas, forjou o nosso caráter, mudou a nossa postura, o nosso comportamento, segundo a vontade soberana dEle. E as pessoas, elas estão nos observando, eles estão acompanhando, ouvindo o nosso discurso e verificando se isso está de acordo com a nossa postura. Aí eles estão lá ávidos para apontar o dedo para nós e dizer: mentiroso, você fala isso, mas a sua postura não é condizente com as suas palavras, seu discurso é outro. A palavra de Deus deve impactar a nossa vida de tal forma que nós também devemos impactar a vida do outro através da nossa postura de vida. Lógico, os outros só serão convertidos não é porque eu mudei a minha postura, não é porque eu estou trazendo a palavra de Deus. Isso é ação exclusiva do Espírito Santo. Mas nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos os meios pelo qual Deus utiliza para levar a sua palavra às outras pessoas, para que o seu discurso seja anunciado a essas pessoas, e através da ação do Espírito Santo, Ele converte. O discurso de Deus é o mesmo. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. Não somos nós que devemos, não é a Bíblia que deve ser moldada segundo os nossos conceitos. Nós devemos nos render à palavra de Deus e aceitar em nossas vidas. Nós que precisamos mudar para ser revestidos segundo a vontade, revestir a nossa mente segundo a vontade de Deus. Que a nossa mente seja cada vez mais direcionada para a palavra de Deus, a Bíblia. E o quarto ponto, o primeiro, o ser de Deus não muda. O segundo, os planos de Deus não mudam. Terceiro, o discurso de Deus não muda. E olha que coisa maravilhosa, as promessas de Deus não mudam. E aí eu faço vamos ler o texto, né? Depois vou fazer uma pergunta, outra pergunta. Hoje eu estou cheio de perguntas. Primeira carta aos Reis, 8:56. Espero ter anotado certo esse aqui. Olha só: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Números 23:19. Vou ler 2. Isso agora. Números 23:19. Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Olha só, porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Aí eu faço uma pergunta a vocês: quantas promessas já fizemos que não conseguimos cumprir? Quem já fez aqui promessa que não conseguiu cumprir? Todos, né? A gente só, geralmente, temos essa inclinação de apontar mais para os outros, né? Político, pense para prometer e não cumprir, né? Mas nós também somos do mesmo jeito, tão pecadores quanto. Nós também, muitas vezes, prometemos algo e não cumprimos. Isso por conta do pecado, né? E quantas pessoas lhe prometeram algo que não conseguiram cumprir? Também já teve? Já, né? A verdade é que esse mal, todos nós temos. Não deve ser a nossa conduta. Nós devemos prometer e cumprir. Se for prometer, cumpra. Mas infelizmente, por conta da nossa vulnerabilidade, por conta de não termos o controle do tempo, nem das nossas vidas, nas nossas mãos, não é? Porque muitas vezes achamos que temos o controle da nossa vida, mas não temos. Então nós não podemos dar a garantia de que o que nós prometemos iremos conseguir cumprir. Mas aqui vimos que Deus promete e cumpre. E a gente pode ver isso na Bíblia. Agora eu pergunto, quantas profecias na Bíblia há que Deus não cumpriu? Quantas? Se tiver, alguém pronuncie. Nenhuma. Todas as promessas de Deus foram cumpridas. E as promessas futuras irão se cumprir. Temos essa confiança, porque não há uma promessa antigamente que Ele não tinha cumprido. Não há uma. Diante disso é que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso que promete e cumpre. E graças a Deus, que é uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Porque o que seríamos de nós se não houvesse o plano de salvação para as nossas vidas? Se não tivesse tido o plano de salvação para as nossas vidas? Imagine o que seríamos de nós, que nascemos já destinados à condenação, mas graças a Deus, Ele desviou o nosso curso e nos trouxe para Ele. Deus, Ele deu o que tinha de melhor para que morresse por nós. Claro que esse não é o fim principal, isso não é o motivo principal. Primeiro, Cristo veio, não foi por causa de nós, mas primeiramente para a glória de Deus. Sempre isso, não esqueçam, que a gente sempre diz, Cristo veio por causa de nós. Não, primeiro Cristo veio por causa da glória de Deus. Segundo, para que a ira de Deus fosse aplacada. Porque Deus, Ele não pode se manter passivo diante dos nossos pecados. Ele é um Deus justo, é um atributo imutável. E Ele precisa ser justo. Mas sendo que diante dos nossos pecados, os seus olhos não podiam mais contemplar aquilo. Algo precisava ser feito para que a ira de Deus fosse aplacada, diminuída. Porque senão, todos nós, fatalmente, estaríamos condenados. Aí sim, Cristo também veio para que pudesse, todos aqueles por quais Ele morreu, fossem salvos. E podemos, irmãos, crer nessa promessa, que mesmo se morrermos, nós estamos vivos, porque a vida eterna, nós não obtivemos, não iremos obter quando morrermos. Já obtivemos a vida eterna. No momento que Deus, através da ação do Espírito Santo, nos converteu,
nos regenerou, nos transformou. Ali mesmo obtivemos a vida eterna, ali mesmo fomos adotados como filhos de Deus, como propriedade dEle, e graças a Deus por isso, porque nós somos filhos do ser mais maravilhoso do mundo, da pessoa mais excelsa, mais magnífica, mais majestosa do mundo, Deus. Isso é um privilégio. Mas tem muita gente aí que acha que um privilégio é você subir de encargo, é você galgar um doutorado, um mestrado, um doutorado, de você encontrar com uma pessoa famosa. Meu Deus, você já tem o maior privilégio do mundo, ser chamado de filho de Deus. Isso é um privilégio inestimável, meu irmão. Mas parece que isso, sabe, parece que a gente é tão indiferente com relação a isso, porque muitas vezes a nossa vida deixa transparecer isso, que somos indiferentes a essa verdade, né? Porque somos muitas vezes apáticos, frios, superficiais, mecânicos. Parece que a verdade, ele não mais mexe com o nosso ser, uma verdade como essa. E muitas vezes a gente acaba tomando um tempo como esse, como um simples ritual. Ah, domingo é dia de igreja, vou lá à igreja. E vem, simplesmente por vir. Irmãos, isso é muito maior do que isso, meus irmãos. Nós estamos aqui, não é porque domingo é dia de igreja, mas porque domingo é dia de cultuar ao Senhor, é dia da gente dedicar todas as nossas vidas, todos os nossos esforços para glorificar a Deus. Claro que isso tem que ser durante todo o nosso dia e todos os dias, mas a gente tem que entender que o domingo é um dia especial. Mas quantas pessoas têm negligenciado esse dia? Muita gente está lá em casa, nas suas casas dormindo. Muitas pessoas estão fazendo outras atividades. Sabe por quê? Porque eles não compreenderam essa verdade maravilhosa de que o domingo é um dia para a gente parar tudo e dedicar a Deus. E eu digo mais, negligenciar um dia como esse é pecado. É pecado. Você deixar de vir aqui para adorar a Deus, para fazer qualquer outra atividade que seja, é pecado. Mas sabe o que acontece? É porque nós não estamos acostumados a escutar a verdade. Estamos acostumados a sermos acariciados. Estamos sendo acostumados a sermos apenas acariciados e sermos apenas motivados a continuarmos as nossas vidas da mesma forma como nós estamos levando. É por isso que hoje temos uma geração de crentes com uma espiritualidade débil, paupérrima, fraca. Sabe, a gente está inutilizando muitas vezes a nossa capacidade de fazer aquilo para o qual fomos criados, que é glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Dedicando todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ele. É isso que nós estamos fazendo aqui. Crentes que Deus, Ele prometeu e vai cumprir, e Ele cumpre já nas nossas vidas, porque o Deus que iniciou a boa obra em nós, Ele há de completar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. É a gente simplesmente nos colocar nas mãos deles e deixar com que Ele trabalhe nas nossas vidas. Mas também o processo de santificação há uma sinergia. Precisamos também dedicar o nosso tempo, as nossas vidas, a aprendermos mais sobre esse Deus maravilhoso, a nos relacionarmos mais com Ele. Porque sabe algo maravilhoso quando você para e ora?
tem aquela oração genuína, parece que você escuta Deus falando com você mesmo, embora você está lá em silêncio, mas é como se a palavra de Deus fosse entrando na sua mente, e você comece a enxergar flashes de textos, e tudo vai parecer fluindo, e você vai começando a entender, e parece que Deus vai falando com você. Não parece, Deus está falando com você. Isso é maravilhoso, e muitas vezes nós negligenciamos esse tipo de vida, simplesmente porque nós somos egoístas e queremos priorizar as nossas vontades, que são mutáveis, porque a gente pensa uma coisa agora e daqui a pouco já não é mais a mesma coisa. Isso é muito comum com mulher, né, Nicele? Pense, muda muito de opinião, não muda? O homem geralmente quando vai comprar alguma coisa, olha aquela camisa, já leva. Aí a mulher já compra uma coisa, usa e diz, não, acho que era para ter comprado aquele outro vestido. Às vezes, quando vai trocar de roupa, prova 30 roupas. Eu sei que não é comum, né? Mas só para exemplificar, coisas tão simples, tão banais assim, a gente muda tanto de opinião, né? Imagine outras coisas. E a gente tem que entender que aqui estamos lidando com coisas sérias. É sobre um Deus que é santíssimo, que exige de nós esforços para que a gente possa glorificar o seu nome. Ele preza por o seu nome, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A gente santifica o nome de Deus através das nossas vidas também, através do nosso testemunho de vida. Não esqueçam que vocês estão lá fora, levando também o nome de Deus nas suas vidas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer, ué, Caio? Mas Caio não é convertido? Caio não é presbiteriano? Está vendo? Eles fazem logo associação com a igreja, que a igreja tem uma associação direta com Deus. Precisamos ter cuidado, que durante toda a nossa vida, todos os dias, precisamos devotar a nossa vida para santificar o nome de Deus. E essa é a maior prova que nós confiamos nesse Deus imutável, nesse Deus que promete e esse Deus que cumpre. Crendo nisso, irmãos, é que nós nos confortamos diante das promessas de salvação do seu povo. Crer que nós viveremos sem pecado diante desse Deus maravilhoso. Às vezes você perguntar para alguém, que muitos cientistas eles trabalham para isso, porque muitas vezes não se compreende como é que os cientistas já disseram, como é que um homem ele morre. Porque de acordo com as descobertas científicas, ele não era para morrer, mas por que ele morre? E eles ficam naquela busca para tentar conseguir uma longevidade, aumentar os anos de vida, ou a imortalidade da alma, a imortalidade da vida. Imagine chegar e dizer, você sabia que é possível você ter vida eterna? Nunca morrer? Isso parece um sonho, né? Porque mesmo que saibamos que nós iremos morrer naquele momento, iremos nos encontrar com Deus, mas ninguém quer morrer. Se disser agora, uma cristã quer morrer? Ninguém quer, porque ela tem a intenção de ver seu filho se casar, constituir a sua família, né? É natural. Imagine, é um choque, poxa, ter vida eterna. Outra coisa, imagine, sem guerra, sem fome, sem crime, um mundo que não há pecado. Parece um sonho, né? Mas é real. Sabe por quê? Porque quem prometeu foi Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo para transbordar o seu coração de alegria. É para você sair daqui pulando de alegria. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus são maravilhosas para as nossas vidas. Para alguém que não merece, que se tem alguém que não merece, somos nós. Nós não merecemos nada disso. Sabe o que nós merecemos?
o inferno. É verdade, merecemos o inferno, mas Deus seus atributos são tão maravilhosos e são imutáveis, que Ele é misericordioso e aprove Ele ter misericórdia de nós, que Ele é gracioso e aprove Ele ser gracioso conosco, e que Ele providenciou um Redentor e nos prometeu que nós iremos ter vida eterna junto com Ele. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Que isso conforte cada vez mais o nosso coração e que nos induza a buscarmos cada vez mais a Deus. Aqui no texto de Malaquias 3:6, ele diz, para a gente encerrar, vamos retornar para ele, para a gente concluir. Olha só para quem são essas promessas. Olha só. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Fomos libertos da destruição. Não, espera aí. Mas aí são os filhos de Jacó. Sabe quem são os filhos de Jacó? É o povo que é abençoado por Deus. E quem é esse povo? Todos os seus eleitos. Isso se aplica a cada um de nós que fomos chamados, restaurados, transformados e convocados para ter uma vida que glorifique a Ele. É para estes que Deus está falando. São estes que não serão consumidos, que não serão destruídos, que não serão condenados. São esses que Deus trouxe para si e que continuará conosco, não só agora, mas para todo sempre, porque as gerações passam, o tempo passa, tudo muda, mas Deus permanece para sempre. Deus é Deus, Ele não muda. Nós podemos mudar para Deus, mas Deus jamais irá mudar para conosco, porque Ele é fiel para falar e cumprir a sua palavra. Amém, irmãos? Não esqueça os 4 pontos. O ser de Deus não muda, os planos de Deus não mudam, o discurso de Deus não muda e as promessas de Deus não mudam. Glória a Deus por isso, que nós temos uma promessa maravilhosa e que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, porque Ele é um Deus imutável, um Deus que não muda. Amém? Queria passar a mão para